Oi, gente, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala sou eu, Júlio Altoé, para mais uma aula de Ciência dos Materiais. A nossa aula de hoje vai ser sobre direções em cristais hexagonais, também conhecido como as direções cristalográficas de Miller-Bravais. Vamos lá, então? Bom, gente, primeiro a gente tem que saber o porquê que a gente está estudando esse tipo de direção cristalográfica. Todos os que a gente viu até agora era um sistema cúbico. E quando a gente vai trabalhar com eixos de 3 coordenadas, fica bem fácil eu desenvolver um sistema de direção, um ponto, porque eu estou trabalhando apenas em 3 eixos, não é um cubo. Mas, para a gente traduzir isso num sistema hexagonal, ficava um pouco mais complexo, porque eu não era o mesmo eixo coordenado, eu tinha outros eixos ali de posicionamento. Então, foi desenvolvido esse sistema, que é o Miller-Bravais, que ele é mais ou menos da seguinte forma. Eu tenho aqui o meu hexágono, certo? Eu faço algum eixo nele, que eu vou chamar de A1, A2 e A3. Esses eixos, eles são contidos no plano basal, que eu chamo aqui. Esse plano basal é exatamente o plano de base aqui, porque todos eles estão exatamente, se eu fosse desenhar um eixo X, Y, Z aqui, eles estariam todos contidos no eixo XY, e o Z aqui para cima. E eu tenho um eixo Z, esse eixo Z aqui, que ele é perpendicular aos meus eixos A1, A2 e A3. Então, quando eu estou falando de direção cristalográfica nesse sistema hexagonal, eu vou ter aqui agora uma direção UVTW, ao invés de apenas UVT que a gente tinha antes. Nessa minha direção UVTW, o meu U, o V e o T, eles são correlatos à direção A1, A2 e A3, e o W sempre é correlato à direção Z. O W ele vai estar sempre no índice Z e os outros nos índices dos planos basais. Então, como que eu faço essa conversão de um índice que inicialmente era o VW, que era do meu sistema cúbico, para um sistema hexagonal? Eu vou ter aqui, em maiúsculo, o meu sistema cúbico, e eu vou ter que transformar ele num sistema hexagonal com quadro em quartas. Eu tenho uma equaçãozinha que eu posso aplicar para determinar isso. Essa minha equação, eu vou determinar o meu U e o meu V primeiro. O meu U e o meu V vão ser uma função do meu U maiúsculo, esse aqui, lembrando que é um sistema cúbico, e eu substituindo os meus valores do meu sistema cúbico, eu consigo determinar o meu U e o meu V do meu sistema hexagonal. Com o meu U e o meu V, eu consigo determinar o meu T. E o meu W sempre vai estar associado aqui à direção Z, então é uma correlação direta. Ok? A gente vai ver uns exemplos aqui para tentar ir clareando um pouquinho mais isso na nossa mente. Aqui, por exemplo, eu tenho uma direção 0, 1, 0, que se eu tivesse aqui se eu fizesse aqui um eixo cúbico, quem é o meu 0, 1, 0? Meu x vai ser 0, meu y vai ser 1, então meu 0, 1, 0 vai ser essa direção aqui. Como que eu desenho ele no meu eixo de 3 coordenadas? Vamos lá. Eu vou substituir aqui primeiro na minha equaçãozinha para determinar o meu U. Quem é o maiúsculo aqui é 0, meu V é 1. Então isso aqui vai dar menos 1/3. Agora determinando o meu V. Meu V aqui é 1, então vai dar 2 menos 0. Isso aqui vai dar 2/3. Para determinar o meu T, eu faço o somatório dos 2/3 menos 1/3, vai dar 1/3. E como está negativo, vai ficar menos 1/3 também. E o meu W é igual, né? O W vai ser igual ao W, então vai ser igual a 0. Aqui eu estou com termos em frações. Vocês lembram que a gente tem que transformar isso em número inteiro. Então eu vou multiplicar todos os meus termos por 3. Aqui eu vou multiplicar por 3, vou multiplicar por 3 e vou multiplicar por 3. Isso aqui, cortando tudo, vai dar menos 1, 2, menos 1 e 0. Que eu represento aqui no meu eixo assim, ó. Menos 1, né? Lembra que isso aqui é menos 1, 2, menos 1 e 0. Então, essa aqui é uma representaçãozinha só de como ficaria alguns gráficos. Aqui o meu 001 ele ficaria exatamente igual. Eu conseguiria também determinar pelo sentido oposto, ele me dando o meu valor da coordenada, eu conseguiria saber como ela seria numa coordenada cúbica. Na hora que a gente está construindo essas direções cristalográficas aqui que a gente montou, às vezes é conveniente a gente determinar esse tipo de sistema aqui que a gente chama de sistema de coordenada com escala reduzida.
do que se trata isso? Eu vou pegar meu eixo aqui, o meu sistema aqui HC, e eu vou traçar linhas paralelas a cada um dos eixos. Está vendo? Se há dois, eu vou traçar linhas paralelas a ela. Da mesma forma, eu vou traçar linhas paralelas ao meu A1 aqui. E da mesma forma ao meu A3. Aí eu vou formar essa malha aqui, que ela vai ser bem conveniente na hora que eu estiver determinando quais são as minhas direções, onde estão meus pontos. Além disso, eu pego e divido o meu Z em terços. Todos eles aqui vão ficar divididos em terços. Aí eu vou dividir essa direção toda em 3 partes e também a minha direção Z em 3 partes. Porque assim é mais fácil. A gente vai ver exercício depois que facilita e fica mais fácil da gente determinar os índices de Miller-Bravais. Bom, gente, e simplificando agora a forma que a gente tem para determinar esses índices, a gente pode fazer igual a gente aprendeu para os sistemas cúbicos. Do que se trata? Vocês lembram que quando eu tenho um sistema cúbico aqui, eu tenho um eixo coordenado e eu tenho um ponto específico que eu quero determinar. Na hora de eu determinar minha direção, eu vou determinar que esse aqui é o meu x1, y1, por exemplo, z1. E na hora de eu determinar a direção, eu faço o meu ponto final menos inicial. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa para uma célula HC. Então, eu vou ter aqui, simplificando, eu posso modificar o meu eixo ao invés de trabalhar com 3 eixos. Porque esse terceiro eixo aqui sempre vai ser um resultado desses 2 primeiros eixos. Então, eu trabalho a priori com o eixo A1 e A2. E aí, quando eu tenho um ponto dentro do meu sistema, eu posso determinar o meu A2 linhas, que no caso vai ser meu ponto final, e meu A1 linha. Então, a partir desse A2 linhas e A1 linha, eu determino, por exemplo, quem é o meu valor de U. Porque aqui agora eu estou trabalhando um eixo só com 3 coordenadas. Depois que eu determinei o meu valor de U, eu já consigo, por exemplo, determinar o meu valor de Uzão, perdão, eu consigo determinar o meu valor de Uzinho, que aqui, esse sistema aqui é tudo no HC, e isso aqui é tudo no cúbico, né? Eu vou botar, aqui eu botei HC, mas é só H. Aqui é o sistema cúbico e aqui é o sistema hexagonal. Então, se eu estou trabalhando primeiro com esses 3 eixos aqui, ó, eu vou determinar o meu A1 linha, A1, A2 linhas, A2 e o meu Z2 linhas, Z1, eu vou conseguir determinar quem é o meu U, quem é o meu V e quem é o meu W, só pelo sistema de ponto final, ponto inicial. E a partir desses valores de U, V e W, eu consigo determinar quem é o meu U e o meu V. Com o meu U e o meu V, eu consigo determinar quem é o T. Então, quando eu trabalho aqui no meu hexagonal compacto só com o meu A1 e A2, e determino os meus valores U, V e W nele, eu facilito a estabelecer quem que vão ser os meus índices na minha célula hexagonal. Agora, vamos fazer um exercício exemplo, só para tentar deixar isso um pouco mais claro na cabeça de vocês. Ó. No meu exercício, ele pergunta, para a direção mostrada na figura a seguir, faça o seguinte. Letra A, determine os índices direcionais referenciados ao sistema de coordenadas de 3 eixos. Ou seja, eu tenho essa figura aqui, eu tenho essa direção, e ele pediu primeiro para eu determinar para 3 eixos. Ele não quer saber no hexagonal, a priori. Então, eu tenho aqui o meu eixo A2 e o meu eixo A1, cada um deles distam aqui A de 1, né? E eu posso determinar quem é primeiro o meu A1 linha e o meu A2 linhas e o meu Z2 linhas. Como a gente viu no procedimento anterior, o primeiro passo é determinar quem são esses valores, porque com eles a gente consegue saber o Uzão, V e W. Quem é A1, 2 linhas? Se a gente pensar que o eixo é isso aqui, ó, aqui vem para cá e aqui vem para cá, e essa coordenada está bem aqui, o meu ponto verde, ele está para o meu eixo A1, ele está em 0, certo? Porque ele não está andando nenhum ponto para essa direção aqui do meu eixo. Então, o meu termo A1, 2 linhas, vai ser igual a 0A. Enquanto o meu termo A2, 2 linhas, ele está sendo menos A. Por quê? Porque ele está vindo na direção negativa do que eu tinha estabelecido. O meu, aqui que está meu vetorzinho, e ele está andando menos A nesse sentido aqui de A2 que eu estabeleci. E em termos de Z 2 linhas, ele está andando até mais ou menos a metade aqui, ó. Então o meu Z 2 linhas vai ser igual a C, que é a minha altura, sobre 2. E jogando, agora que eu determinei todos esses valores, jogando aqui na minha
na minha equação, meu A, 2 linhas vai ser 0, o meu A linha, lembrando, né, todos os valores iniciais aqui são 0. Então vai ser 0, menos 0. Para V, eu vou ter menos A, menos 0A também, porque o inicial é 0. Lembrando que eles são sempre divididos por A para fazer a normalização. E o meu C aqui vai ser C sobre 2. Aqui eu já determinei que o meu N é igual a 2, estava nesse Nzinho aqui, esse N é aquele termo que a gente utiliza para manter os números inteiros. Então, se eu não tivesse colocado 2 aqui, isso aqui ia dar 1/2. Então, eu já multipliquei por 2 aqui. Para quê? Para que no meu resultado final eu tenha apenas números inteiros. Então, o meu vetor UVW, aqui, ele vai ser igual a 0, menos 2 e 1. E agora eu vou para a minha questão B, converta esses índices em um conjunto de índices referenciado ao esquema de 4 eixos. Para eu converter é só eu pegar esse esqueminha aqui e aplicar naquela fórmula que a gente viu hoje na aula. Então, vamos lá para a questão B para a gente ver como que vai ficar. Na questão B, a gente vai pegar o valor de U, o valor de V e o valor de W e vai substituir aqui. Então, já tem aquela equaçãozinha, vamos lá. O meu valor de U é 0, então isso aqui vai ser 2 vezes 0 menos 2, porque meu valor de V é menos 2, então achei 2/3. O meu V, eu vou ter 1/3, que vai ser 2V, meu V é menos 2, então vai ser 2 vezes menos 2, vai dar menos 4, menos 0, então vai dar menos 4/3. O meu T vai ser a soma desses dois, 2/3 menos 4/3, eu vou ter 2/3, menos 2/3, perdão, e como esse valor aqui é negativo, eu vou ter no final das contas 2/3. O meu W vai ser 1, porque o W sempre repete o valor de W aqui. Lembra que aqui a gente tem que botar isso aqui também em número inteiro. Então eu vou ter que multiplicar todos esses termos aqui por 3, o meu W também por 3, e eu vou achar minha direção. Minha direção vai ser, aqui o valor inteiro 2, menos 4, 2 e 3, que é exatamente essa direção aqui. Então, eu determinei primeiro em UVW e depois eu converti para um sistema hexagonal. Bom, gente, por hoje é isso. Essa era a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido bem e fixado isso na mente de vocês. Caso não tenham fixado, eu vou fazer ainda uma lista de exercícios só sobre direções em sistemas tanto cúbicos quanto hexagonais. E é isso aí. Dê o curtir, compartilhe entre seus amigos que estejam fazendo essa disciplina e muito obrigado. Tchau, tchau.